Glória a Deus, aleluia, amados e queridos irmãos. Acabamos de ouvir neste momento um maravilhoso louvor. Nossa irmã Suelen Lima louvando a Deus, nos falando nesta canção sobre o nosso Deus, o nosso Jesus, sobre a sua vontade, E se for preciso, em tudo na nossa vida, Ele entra com a providência. Nesta noite eu gostaria de fazer uma leitura bíblica aqui na palavra do Senhor, no livro de Deuteronômio. Meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo nesta noite, que tem a sua Bíblia em forma de livro, abra juntamente comigo no livro de Deuteronômio, versículo de número 14, vamos fazer a leitura do versículo 2, número 14 e versículo de número 2. Deuteronômio, capítulo 14 e do versículo 2. Se você não tem uma Bíblia em forma de livro, mas tem digital, abra também aí e confirme e siga, e observe a palavra que vamos ler aqui nesta noite para nós aqui trazermos um assunto de suma importância para mim, para você, para a Igreja do Senhor. A palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo de número 14, versículo de número 2. A palavra diz assim: porque és povo santo ao Senhor, teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo. Vamos fazer uma outra leitura na palavra de Deus, para que possamos aqui entender melhor deste assunto. Livro de Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, livro Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5 e versículo de número 29. Abra aí sua Bíblia juntamente conosco para você acompanhar, realizando esta leitura no livro de Atos, capítulo de número 5 e versículo de número 29. A palavra de Deus nos diz: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Meus amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, nós fizemos uma leitura no livro de Deuteronômio, Antigo Testamento, e uma outra leitura no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5 e no versículo de número 29, no Novo Testamento. As duas leituras nos falam de algo importante na vida do povo de Deus, na vida do cristão. É a primeira leitura, Deus Todo-Poderoso falando aos seus filhos em Israel sobre a eles de comerem, sobre alimento. É uma palavra sobre animais, o que se pode e o que não se pode. Ele aqui estava dizendo, quando você lê todo o versículo, você vai entender que o Deus Todo-Poderoso estava dizendo aos seus filhos o que podia e o que não podia fazer, se alimentar, porque Deus Todo-Poderoso, Ele nos coloca numa posição de filhos, e o pai sempre está recomendando os seus filhos, falando algo da sua bondade para os seus filhos. E Deus assim estava falando para os seus filhos: isso você pode fazer, mas isso você não pode fazer. Você vai entender isso aí, meu irmão e minha irmã, quando você ler o versículo todo, porque nós temos que ler o texto e o contexto. Nós lemos aqui apenas o texto para que você possa entender sobre o que nós vamos discorrer aqui nesta noite. E também nós vimos no livro de Atos dos Apóstolos, Lucas escrevendo, porque o livro de Atos foi escrito por Lucas, dizendo que o apóstolo Pedro e os outros apóstolos responderam. Isto é, quando você lê todo o capítulo de número 5, você vai entender no contexto que Pedro estava levando a mensagem ali e prenderam Pedro. Prenderam Pedro, e Pedro foi diante dos sacerdotes,
dali que estavam e fizeram, algumas perguntas a Pedro. E Pedro, respondendo as perguntas, ele disse que era melhor, que era preciso obedecer a Deus antes do que os homens. Então nós podemos aqui subtrair desses dois textos o tema que vamos aqui discorrer nesta noite. Eu quero falar sobre a submissão. Submissão na vida do cristão, submissão cristã, que é uma ação, um efeito de submeter-se, acatar ordens, sem opor nem reclamar, uma obediência, uma subordinação, uma dependência, uma sujeição, humildade, respeitar a autoridade e a liderança. E desta forma, nós olhamos esta palavra submissão. Quando nós dividimos esta palavra entre sub, que é inferioridade, abaixo, missão, que é uma ordem que recebemos de alguém. E você começa a entender nesta noite que os dois textos que lemos, o próprio Deus estava dando uma ordem a seus filhos, aos israelitas, dando ordem ao seu povo para que comessem desses animais e desses não. E que eles teriam que obedecer essa ordem, mas essa ordem vinha do Todo-Poderoso. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vimos que o apóstolo Pedro, falando no livro de Atos aqui, fazendo uma conexão dos dois versículos bíblicos, ele diz para aqueles que o interrogavam que era melhor obedecer a Deus. Aí você diz, mas irmão, é uma obediência, e que é essa submissão? Nós lemos aqui nesta noite que é uma ação, um efeito de submeter, de acatar ordens, de não reclamar, ter obediência, ser subordinado, estar abaixo. Sempre tem alguém acima. Nós vamos ler alguns versículos e você vai entender por que eu estou dizendo desta forma. Aí você diz assim, mas eu tenho alguns textos em mente que falam de submissão na Bíblia Sagrada. Nós vamos discorrê-los aqui e você vai entender que mesmo entre nós há uma submissão. Entre os homens também há uma submissão, principalmente no casamento. Aí você diz, lá vem falar de casamento. Irmãos, a família é a primeira instituição que Deus criou. E nós nunca vamos fugir desta realidade. Por isso que nós estamos aqui trazendo este assunto de submissão, porque muitas vezes as pessoas, tanto do sexo masculino ou feminino, após a união, um quer ser maior que o outro, um quer mandar mais que o outro. E quando nós somos cristãos, nós não temos nem o maior nem o menor, nós temos aquele que é a cabeça, e a cabeça da igreja é Cristo, é Ele que nos determina. É Ele que nos coloca no ato de submeter-se à sua vontade. E quando cristão nós temos que olhar pela palavra de Deus. Seja onde for, seja no seu trabalho, seja sobre as autoridades que Deus as colocou, seja no casamento, esposo ou esposa, principalmente com os filhos, na nossa sociedade em geral, nós sempre temos alguém responsável por um trabalho ou chefe de equipes, que se fala muito em liderança. A grande questão é líder. E nós também vamos falar desse assunto. Fique aí observando que você vai ver que os versículos bíblicos que aqui vamos nesta noite realizar leituras, vão falar em cima desses textos. E entra esta palavra submissão. E é importante para que nós não podemos deixar de lado o que vem acontecendo no seio da sociedade. Nós temos que falar a forma com que Cristo nos ensinou, porque nós somos cristológicos, nós somos cristãos, e nós temos que observar a palavra de Deus na nossa vida, seja ela onde for, nós temos que trazê-la para o nosso seio, da nossa comunidade, da nossa sociedade, para que Cristo possa nos abençoar. Ali no livro de Efésios, capítulo 5, versículo de número 21, a palavra diz,
sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreve esta palavra aos irmãos em Efésios, ele quer dizer exatamente isso que eu estava dizendo anteriormente. O esposo, a esposa, os filhos, as autoridades constituídas por Deus, as leis e também aquele que está na liderança de algum trabalho, não importa qual o trabalho, pode ser ele material ou espiritual. E aí nós vimos muitas vezes dizer, eu não aceito ordens desta pessoa. Quando se fala em submissão, é respeitar. Respeito mútuo entre empregado, patrão. Entre chefe, como diz as pessoas, eu não gosto muito desta palavra chefe, eu gosto de líder. Porque líder, ele está junto, ele é companheiro, ele é amigo. E chefe não é. Chefe só sabe mandar. Nós sabemos muito bem isso. Não estamos aqui fazendo desabafo não, meus irmãos. É a palavra de Deus e nós temos que trazê-la para dentro de nós, da nossa vida, do nosso coração. E aí nós vimos a palavra nos mostrando que nós temos que nos sujeitar aos outros. Isso é, sempre coloque o seu irmão, sempre coloque o seu próximo superior a você. Logicamente, que eu não quero aqui dizer que você seja aquele capacho. Não, de maneira nenhuma, irmãos. Não. O povo de Deus, os cristãos que servem a Cristo, não é desta forma. Nós sabemos responder, nós sabemos ter um entendimento. Aí é grande importância, irmão, de nós conhecermos a palavra de Deus, de nós estarmos atentos à palavra de Deus em todos os momentos da nossa vida. Mas quando nós estamos olhando por esta submissão, porque nós estamos aqui no mundo, irmão, com esta missão que Cristo nos deu. E nós temos que saber trabalhar com essa missão. Surgem ordens de outras pessoas e nós temos que saber colocar na nossa posição. As pessoas muitas vezes acham que aquele que é superior, porque Cristo é superior. O seu líder lá no seu trabalho, aquele que está à frente de uma sessão, ou mesmo de todo o trabalho onde é realizado, ele tem uma responsabilidade. A obediência às ordens emanadas dele tem que ser cumprida conforme verdadeiramente corretas. Veja bem o que eu quero dizer. Nós não estamos para receber ordens absurdas e aceitarmos, não, irmão. Não, de maneira nenhuma. Mas é com entendimento, é com diálogo, é com conversa. Não é assim também no casamento? Não é assim também no namoro? Não é assim também na nossa vida cotidiana? Com entendimento, irmãos. Essa submissão é respeito um ao outro. E se não houver isso, os casamentos acabam. Por que estão acabando, irmãos? Por que estão se divorciando, se separando? Porque não existe essa submissão. E a Bíblia é bem clara para mim e para você, para o irmão e para a irmã. A autoridade, ela tem poder, mas, irmãos, é limitado. Não é todo o poder. Todo o poder emana de Deus para a nossa vida. Todo o poder emana de Cristo para nós. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Você já ouviu muito este versículo bíblico. Tiago, escrevendo dessa forma, diz assim: o Todo-Poderoso. A ele que nós vamos submeter na área espiritual. Aqui se entra, irmão, a área espiritual na nossa vida. Quem que é o nosso inimigo, o inimigo do povo de Cristo? Inimigo dos cristãos? É esse aqui que Tiago citou. Resistir a ele, mas e a Deus? Submeta-se. Aceite a vontade de Deus na sua vida. E muitas pessoas não querem aceitar. Muitas pessoas até duvidam. Mas a palavra nos mostra diferente. Que esta submissão a Deus nos leva à lealdade, nos leva à graça, nos leva à salvação, nos leva ao bem-estar da nossa vida aqui na face da terra.
Livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus sempre foi submisso a Deus. E por que os filhos não são submissos aos pais? Por que está acontecendo tanta insubmissão nas famílias? Por que os filhos querem ter mais autoridades nos lares que os pais? É fora dos padrões bíblicos. É fora daquilo que nós aprendemos com Jesus. É fora, daquilo que foi ensinado pelos nossos pais, pelos nossos avós. Como que era, irmão, antigamente? E a palavra de Deus não mudou. Ela continua mesmo. Há mais de 2000 anos esta palavra foi escrita. E ela não muda. Durante os seus dias de vida na terra. Quem? Jesus. O escritor aos Hebreus, que muitos dizem que é Paulo. Os estudiosos da Bíblia dizem que é Paulo. O escritor aos Hebreus diz: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas. E ele foi aqui reverente à submissão de quem? De Deus. Jesus era filho. Jesus continua filho. E nós somos filhos de Deus por adoção através de Jesus. E por que não ser submisso à sua palavra? Por que nós não somos submissos a Jesus? E muitas pessoas pensam diferente. Eu mando na minha vida. Você pode mandar na sua vida material, mas na espiritual não. Eu sou maior de idade. Sim, mas sempre tem alguém superior a você. O meu líder não me manda. Não, ele não manda na sua vida pessoal. Mas é aquele que ora por você. É aquele que vela por você. A autoridade dele vem de Cristo. Agora, se ele estiver fora da palavra de Deus, não em consonância com a palavra de Deus, aí muda. Porque aí você não precisa estar na submissão dele, que ele está desvirtuando a palavra. Ele está desvirtuando a sua fé. Ele está tirando a força da sua fé para que você entenda melhor. E você não é obrigado a aceitar erros. A palavra do Senhor diz que pecado é errar o alvo. E se está errando o alvo, eu vou continuar aceitando o erro. Eu vou continuar aceitando errar o alvo? Não, nós estamos aqui, irmãos, buscando o alvo. E nós não podemos errar esse alvo. Vamos tratar de uma forma conforme a Bíblia nos orienta, irmãos. Lucas capítulo 14, versículo de número 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Lucas estava escrevendo o que Jesus disse. Lucas aqui narrou o que Jesus disse. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Por que isso, irmão? Cada um cuida de si. Mas Deus cuida de todos. Jesus cuida de cada um de nós, dos seus filhos. E nós estamos na submissão da vontade de Deus, da vontade de Cristo. É por isso que nós temos que levar a nossa cruz. Nós não temos que, em determinados momentos, interferir na vida das pessoas. Nós podemos ser bons conselheiros. Nós podemos ser chamados a conselhos. A aconselhar alguém, a falar conforme a palavra. Sempre aconselho conforme a palavra de Deus. 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Na parte B deste versículo. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão melhor do que a gordura de carneiros. A obediência, irmão. A obediência é importante na submissão. Por quê, irmão? Porque se nós formos obedientes a Deus e formos obedientes
as autoridades que estão acima de nós, se estão fazendo da forma correta, preste bem atenção, e obediente, né? Na submissão, no casamento, na submissão de trabalho. Em muitas partes nós temos que estar obedientes a essa submissão. Então nós somos inferiores, inferior. Nós recebemos ordem. Jesus recebia diretamente de Deus. E ele cumpria e fazia conforme o Pai lhe ordenara. E quando você recebe uma ordem, nos vem à mente o militarismo. Quem é militar sabe disso. Quem já esteve lá sabe disso. Muitas missões são dadas aos soldados. Aquele militar, não aqui buscando patente e nem, né, trazendo para um lado para outro, mas sempre tem um superior. Ali sempre tem um superior. E ele é responsável, ele está naquela liderança. E a ordem tem que ser cumprida. Por quê, irmão? Porque a ordem não é absurda. Agora, quando ela é absurda e fere os princípios das Forças Armadas, né, ela não precisa ser cumprida. Está lá, como uma lei. E a palavra do Senhor para nós é a lei que nos rege. A palavra de Deus para nós, ela nos rege a nossa vida espiritual. E essa submissão espiritual nossa é para com Deus. Não que nós não somos submissos na área material ao homem, não. Não, de maneira nenhuma. Nós somos sim submissos ao homem na área material. Mas diretamente espiritual é com Deus. Você não tem nada a ver com A, com B, com C na área espiritual. Apenas você está na submissão da autoridade que ali está posta por Deus. E se você for submisso, conforme a ordem que recebeu, se ela é legal, Deus tem se agradado de você. Deus tem se agradado de nós. Mas se ela não é legal, se ela não tem amparo bíblico, nós não podemos. Nós vimos os apóstolos aqui fazendo debates, né? Em toda a palavra do Senhor, muitas vezes até Paulo, que é o que mais enfatiza sobre debater com aqueles que interrogavam a ele, ele nunca ficou calado para aquelas autoridades e não aceitava que as autoridades falassem daquela forma, porque ele conhecia o Deus que servia. Ele sabia, ele recebia conforme a sua palavra, ele recebia do próprio Jesus. E daí, irmãos? Incircunciso? Não pode, irmão. Então, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos adotivos de Jesus. E a ordem vem dele. A obediência nossa, espiritualmente falando, vem dele. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13, na parte A. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade. Por causa do Senhor. Quem é Senhor? Jesus. Sujeitem-se a toda autoridade, constituída entre os homens. Olha aqui, irmãos. Por causa de quem? De mim, de você? Do seu colega? Do seu amigo? Da sua família? Não, por causa do Senhor Jesus. Foi ele quem disse. Sujeitem-se a toda autoridade. Agora, se a autoridade está abaixo de Jesus, amém? Se ela quer se opor à palavra de Deus, se ela quer pisar em você, para você entender melhor, se ela quer fazer você, né, como o inimigo faz com as pessoas, nós somos filhos do rei, nós somos conhecedores da palavra de Deus, nós temos entendimento, nós temos que responder conforme os apóstolos respondiam, e eles foram vitoriosos. Fizeram o que fizeram com eles, eles são um exemplo para nós. O apóstolo Paulo diz que nós temos que ser exemplo dos fiéis. Quem está na liderança, observe, irmão. Eles não aceitavam por quê? Porque eles conheciam o Deus que eles serviam. Você conhece o Deus que você serve? Nós conhecemos o Deus que nós servimos. Ao Jesus que morreu por nós.
A nossa submissão espiritual é para com Ele. Volto a dizer, existe a área material que nós devemos também colocar em prática. Nós devemos sim obedecer às autoridades que provém de Deus, dentro dos padrões. Agora, fora dos padrões, irmãos, eu estava comentando esses dias, nós estamos muitos carneirinhos. O que é isso? Calados. Irmão, o apóstolo Paulo nunca se calou. Os apóstolos nunca se calaram. E em determinados momentos eles ficavam quietos. Mas tinha um momento certo de você trazer à tona e ser vitorioso naquele embate. É assim a nossa vida, irmãos. Tem momentos que você tem que se calar, mas tem momentos que você tem que responder, que falar, que não aceitar. O próprio Jesus disse que o nosso falar seja sim, sim, não, não. Ou você aceita ou você não aceita. Você concorda ou não concorda. Então, se eu não concordo, eu tenho que dizer por que eu não concordo. Então, são determinadas coisas que acontecem na nossa vida que você não sabe como responder, como falar. Na Bíblia Sagrada, irmão, tem todas as respostas para nós. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22. Mulheres, sujeitem-se, cada um ao seu marido, como no Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Irmão, nós falamos agorinha sobre sujeitar a autoridade. Também no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 17, fala de obedecer os seus líderes e submeter a autoridade deles. Aqui, em livro de Efésios, faz uma conexão com 1 Pedro sobre a autoridade. Essa autoridade que está escrita no livro de Efésios, que Paulo escreveu aos irmãos em Efésios, é porque as mulheres, com certeza, não sabiam se portar no seu lar. Não sabiam como se portar diante da autoridade do esposo. Porque a Bíblia Sagrada nos mostra, irmão. Não sou eu que estou dizendo, não. É a palavra de Deus. Que a autoridade no lar é do esposo. Mas a esposa também tem autoridade. Mas a autoridade cabeça no lar é do esposo. Por que muitos casamentos têm acabado, irmãos? Por que muitas vezes as famílias estão sendo derrotadas pelo inimigo? Porque muitas vezes aquela mulher não sabe se colocar na posição de submissa. E o esposo também não sabe se colocar na sua autoridade que ele tem. Ele acha que a esposa é uma escrava. Não existe isso, irmão. Não existe isso, minha irmã. A Bíblia não nos dá amparo para que o homem faça isso e a mulher aceite. Não é isso. É com entendimento, diz a palavra de Deus. É buscando o diálogo. Aí sim, irmãos. Errais por não conhecer as Escrituras, diz a palavra de Deus. Isso é para esposo e para esposa. Isso é para a família. Nós somos uma família de Cristo. Somos uma família de Deus. A grande questão, irmãos, quando se fala nesse texto bíblico de Efésios 5, 22, muitas mulheres não querem aceitar. Eu não aceito que meu marido me mande. O marido não tem que mandar. O marido é a autoridade maior do lar. A resposta final, na minha e na sua vida, preste bem atenção, que somos cristãos, vem de onde? Vem de Deus. Vem de Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso superior, espiritualmente. E aqui na casa, a resposta final terá que vir do esposo. Como que era que as esposas tratavam, e os esposos tratavam as esposas, aqui no Antigo Testamento? E como que Cristo ensinou no Novo Testamento? Irmão, irmã, preste bem atenção na palavra de Deus. Se nós somos cristãos, então, por que não obedecer a palavra? Nós somos obedientes, diz aqui a palavra do Senhor. Essa obediência vem da sua palavra. E a sua palavra fala desta forma.
Não vamos adentrar muito nesse assunto aqui, porque é um assunto extra. Apenas li esse versículo para você, irmã, irmão, entenda. Como que você deve tratar a sua esposa e a esposa tratar o esposo. E como que deve ter o entendimento para poder ter um bom relacionamento do casal, da família. E aqui também entre os filhos, muitas vezes, irmão. Da obediência dos filhos para com os pais, que eles são autoridade. O pai e a mãe é autoridade no lar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Da mesma forma, jovens, olha aqui, irmão, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos. Mas, dá graça a quem? Aos humildes. Mas concede essa graça aos humildes, aos orgulhosos. Mas concede graça a quem, irmão? Aos humildes. Jovens, aqui está a palavra para os jovens. Sujeitem os mais velhos. E como é que está hoje? Se fala na educação, irmão. A educação é no lar, não é lá na escola, não. Não é nos estabelecimentos de ensino. Como que era antigamente? Você lembra, meu irmão? Você lembra, minha irmã? Você que tem uma certa idade já aí? Todos os filhos eram sujeitos aos seus pais. Todos os filhos tinham pais, sim, isso nós temos que entender, que abusavam da sua autoridade. Deus não aprova, nunca aprovou, mesmo com a esposa e mesmo com os filhos. Deus nunca aprovou esta autoridade do pai que não vem de Deus. A autoridade do pai não é essa que muitos pensam, não. É uma autoridade que vem de Cristo, uma autoridade com amor, com paz, com alegria, com entendimento, uma autoridade em que os filhos olham para o pai e vê exemplo. Mas como ter exemplo da forma que estão agindo hoje? Que exemplo que vão dar, irmãos? Enfim, a palavra de Deus está exposta para cada um de nós. Nós temos que buscar o entendimento e a compreensão da sua palavra. Gálatas capítulo 5, versículo de número 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha aqui a palavra, jugo de escravidão. Cristo nos libertou, irmãos, das garras do inimigo. Cristo nos libertou para nós ser libertos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. A liberdade de Cristo é diferente da liberdade que o mundo dá. Isso nós temos que entender pela palavra do Senhor. E veja bem, não podemos mais voltar ao jugo da escravidão. Lembre-se da passagem bíblica que fala sobre os nossos irmãos israelitas que saíram do Egito, foram libertos por Deus através de Moisés. Muitos queriam voltar para a escravidão. Muitos queriam voltar a comer a cebola do Egito. Irmãos do céu, passe o que passar, dificuldade vai vir, mas Cristo está ao nosso lado e Ele não nos deixa só. Ele nos provém nos momentos mais difíceis. Basta que eu e você colocamos a nossa fé em ação e falamos com Ele. Portanto, não se coloque novamente debaixo ou submetam-se a um jugo de escravidão. Isso é para mim e para você, para cada um de nós, irmãos. Não volte atrás. Você era escravo do pecado. Hoje você foi liberto por Jesus. Então não volte nessa escravidão. Assim também, a submissão nossa é para aquele que nos libertou. É para aquele que nos libertou e está conosco todos os dias. Diz a sua palavra, até a consumação dos séculos. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Todos que competem nos jogos se submetem, aliás, a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós, o que fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre? O apóstolo Paulo dizendo aos irmãos em Coríntios, faça uma comparação com um atleta.
ele se submete a treinamentos rigorosos. Muitas vezes fica sem alimento. Muitas vezes depende, muita sede. Enfim, maltrata seu organismo, seu corpo, para chegar a uma final, para chegar nos jogos e ser vitorioso. E eu e você que somos cristãos, não estamos passando por nada disso, apenas submeter à vontade de Deus na nossa vida, para que a coroa que nós vamos receber, o nosso galardão, o nosso prêmio maior, vai durar para sempre. Não é transitório, irmãos, não é passageiro como é de um atleta, não. Um atleta ganha hoje, e aí, na próxima ele pode perder. Mas aquele momento, aquele dia, aquela hora em que subimos para as mansões celestiais, ali, no momento, irmãos, naquele período que recebermos a nossa coroa, vai durar para sempre. Não é nada transitório, não é nada passageiro, não, irmão. Pense nisso. O atleta vai a um treinamento rigoroso, diz a palavra, mas nós nem precisamos desse treinamento rigoroso, olha a palavra, rigoroso, para ganhar a coroa. Basta obedecer à vontade de Deus, basta obedecer a Cristo, porque obedecendo a sua palavra, nós estamos obedecendo a Cristo. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo de número 9, na parte B desse versículo. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Quem é este? Jesus. Ele é sim. Aí nós temos que submetermos a Ele. Aí, assim mais, viveremos. A submissão é a Ele, a Jesus. Lembre-se muito bem, porque, amados irmãos, submetermos à soberania de Cristo é um dos aspectos centrais do cristianismo. Como está lá no livro de Lucas, no capítulo 14, versículo 27. A submissão é uma chave para alcançar a harmonia num casamento cristão, conforme consta no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, para alcançar a harmonia no casamento, há uma submissão, bem como a submissão bíblica, irmãos, que aqui nós falamos nesta noite. É um sinal de igualdade, baseado no amor, irmão, de conformidade com Efésios 5, 21. Leia lá Efésios 5, 21, irmão. Você vai ver, tudo é baseado no amor. Mas muitas vezes, irmãos, acontece que, para falar dessa submissão, para muitas pessoas, já que vivemos num mundo tão difícil, parece tão... E quanto é a dificuldade? Porque o pós-moderno que nós vivemos neste mundo, irmãos, tem muitas justificativas contrárias. Porque vivemos uma época marcada. Nós temos um período marcado, irmão, infelizmente, pelas inverdades ou verdades individuais. Cada um tem a sua verdade. Irmãos, e nós que pregamos a palavra de Deus, anunciamos Jesus, nós temos que buscar uma defesa de poder que é Jesus. Nós temos na nossa sociedade um pessoal que tudo é absoluto. A nossa sociedade está assim hoje, irmão, infelizmente. Mas, irmãos, eu quero dizer a vocês nesta noite, submissão é simplesmente negar a si mesmo, como a palavra de Deus nos diz, e colocar-nos no lugar para conquistar, irmão, uma vida tão feliz que Jesus tem para nós. As Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, pontua, irmão, ela mostra a submissão como um dos aspectos centrais do Evangelho. O aspecto central do Evangelho, irmão, submissão é um deles. Quando falamos nessas condições, irmãos, podemos uni-la a consideração, respeito e amor. Ninguém pode submeter a algo sem considerá-lo. Será que você já fez isso, irmão? Ninguém pode se submeter a algo sem considerá-lo. Você já observou isso? Respeitá-lo, amá-lo,
Veja bem, respeito, amor. Essas são as características da submissão para o cristão. Para mim e para você. As características dessa submissão que estamos trazendo aqui nesta noite. Consideração, respeito e amor. Todo cristão deverá estar, pautado na palavra de Deus. Todo cristão deve estar pautado na palavra de Deus, irmãos. Conforme Mateus 16, 24, depois você lê, irmão. E Lucas 9, 23. Quando você ler Mateus 16, 24 e Lucas 9, 23, você vai ter uma reflexão na sua vida sobre a submissão. E que nesta noite, irmãos, você, eu, cada um de nós, podemos ficar lembrando das palavras de Cristo. Temos que levar a nossa cruz. E quando se fala nesta palavra submissão, essa submissão vem do próprio Jesus para nós que somos cristãos. Vamos nos submeter, sim, mas conforme diz a sua palavra, na palavra de Deus. Em outros momentos, como nós citamos aqui nesta noite, e como nós citamos os apóstolos aqui, nem tudo perante o homem, mas sim perante Deus. Porque muitas vezes o homem quer escravizar, o homem quer subjugar, mas Jesus não. Jesus nos mostra nessa submissão, respeito, amor. E é isso que eu quero aqui que você entenda nesta noite. Que essa submissão não é você ser aquele coitadinho, aquela coitadinha, aquela que fica quietinha e aceita tudo. Não é isso, irmão. Entenda bem esta palavra, entenda bem dentro da palavra de Deus para mim e para você. E eu creio que você vai sair vitorioso, com certeza, diante do homem e terá o seu galardão diante de Deus. Quero nesta noite agradecer a cada um dos irmãos, das irmãs, do jovem, das pessoas que estiveram nos ouvindo nesta noite. Várias pessoas, irmãos, estiveram aqui nos ouvindo nesta noite. Então eu quero aqui, pessoas que deixaram aqui, irmão. Nosso irmão João Batista, da Igreja Quadrangular, de Platinha, Belém do Pará. É isso, irmão, é isso, maravilha. Deus abençoe o nosso amado e querido irmão. Delaimar da Rocha, esposa, Perla Cristina e filhos. Amém. Deus. Antônio Domingues e Tamires, do bairro também Planaltina de Belém do Pará. Olha aqui, irmãos, pessoas de outros estados estão aqui mandando mensagem. Faça isso você também. Aqui de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, mande aqui uma mensagem. Nosso irmão João está aqui, recebendo as mensagens. Você está ouvindo a programação. Nós ficamos muito contentes das pessoas que estão ouvindo esta programação, irmãos. Nós vamos sempre aqui, se possível, citar o nome das pessoas em nome de Jesus. E vamos orar nesta noite, agradecendo ao Senhor por Ele nos trazer aqui diante de tantas e tantas pessoas, tantas almas nos ouvindo, diante do próprio Deus, do próprio Jesus, para trazer uma palavra aos nossos corações, a palavra do Senhor. Una-se juntamente comigo nesta noite em fé. Vamos falar com Deus. Santo e soberano Rei, Mestre e Senhor dos Senhores e Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nós queremos, Jesus, neste momento te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, na vida dos teus filhos que estão nos ouvindo nesta noite, naqueles que também não puderam ouvir, Jesus. Deus de mistério e poder, estenda suas mãos nesta noite, abençoando todos aqueles que estão elencados aqui no caderno de oração. Nós não sabemos o motivo, mas o Senhor sabe, meu Deus. Nós não sabemos o que se passa em suas vidas, mas o Senhor sabe. Que nós possamos ser submissos à Tua palavra e à Sua vontade, conforme a Sua palavra nos trouxe aqui nesta noite, através do Espírito Santo do Senhor. Oh Jesus querido, Deus de bondade, estenda suas mãos curando, libertando e renovando nesta noite, Jesus.
Onde houver enfermidade, o Senhor é médico dos médicos, Senhor. Estenda as suas mãos e repreendemos no nome de Jesus aqueles que estão fora dos seus caminhos, que estão ouvindo esta palavra nesta noite, que possam, Senhor amado, ser tocados pelo Espírito Santo do Senhor e voltarem aos seus caminhos, voltar à sua casa, Senhor. Abençoa cada família, Jesus. Abençoa os familiares do nosso irmão João, a ele, a sua esposa, os seus filhos, a sua filha. Abençoa cada um dos seus. Abençoa a cidade de Campo Grande, a cada família desta cidade. Abençoa o nosso Brasil, Jesus, a todos os familiares, a todas as famílias do nosso país, do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa as autoridades, Jesus. Estenda as suas mãos poderosas para que possam entender a sua palavra, Jesus. Ó Deus de poder e glória, que nós podemos ser submissos, Senhor, segundo a tua vontade, meu Deus. Que possamos permanecer diante da tua palavra, Jesus. Abençoa poderosamente, Jesus, a continuação desta noite. Nós te agradecemos esta noite, Jesus, pela tua presença, pelo Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Ó Deus de poder e glória, que nesta noite, Jesus, almas possam entender esta palavra, o entendimento, Jesus, o consentimento no Espírito Santo em seus corações. Deus de glória, ó Deus de poder, abençoa toda a liderança, Jesus. Dá-lhe graça, força, sabedoria. O grande mestre continua nos ensinando, Jesus, como te seguir integralmente. O grande e poderoso Rei, Jesus querido, toma o primeiro lugar em nossas vidas nesta noite. Nós cremos, Jesus, na vitória, Senhor, de cada um que estão submisso ao Senhor Jesus. Santo e soberano Rei, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz e Deus forte, continua, Senhor, abençoando os teus filhos. Toma eles nas suas mãos. E aqueles que estão desempregados, Jesus, estenda as suas mãos sobre as suas vidas. Abra as portas do emprego para os seus filhos, para sustentar a sua família. Ó Deus de glória e Deus de poder, fica conosco, meu Deus. É o que nós te rogamos nesta noite e já te agradecemos no nome de Jesus.